Vamos direto para Belo Horizonte. Rapaziada, já tá lá. Luiz Carlos Júnior, meu parceiro. Henrique Fernandes. Tem companhia de 2 cracaços do lado, Nori, Henrique Fernandes. De um jogo que não teve emoção até o meio do segundo tempo, mas aí sai um gol do Keno meio que despretensioso, uma bola tirada pelo Fábio, desvia no Romero, e aí o jogo começa a pegar fogo, né? Queria que vocês contassem a história pra gente do que realmente aconteceu. Amigo Roger, eu fiquei um tanto decepcionado em relação a isso, porque pensando agora, você falando sobre os lances, como você viu o jogo, Fábio fez alguma grande defesa? Nenhuma. Não. Jailson fez alguma grande defesa? Também não. Nenhuma. Não. Esquece o primeiro tempo, vamos direto pro segundo. Vamos pro segundo, vamos pra metade do segundo pra frente. Depois o gol do Keno. Boa noite, companheiros. Olha, eu acho que esses jogos eliminatórios, eles reservam esse tipo de surpresa, né? Tava um jogo morno, xoxo, sai o gol do Palmeiras, e aí entram os detalhes que fazem a beleza do futebol. Por isso que o futebol é o futebol e, para mim, a mais perfeita imitação da vida. Palmeiras faz 1-0, não sabe administrar muito bem essa vantagem, chama demais o Cruzeiro, a gente vai ver que o Cruzeiro vai para uma pressão. E aí é o detalhe que acaba definindo jogos e classificações, em especial esse aqui que veio com um 3-3 de São Paulo, né, Henrique? O Palmeiras teve um contragolpe para matar o jogo, o Egídio desperdiça, e aí o Palmeiras não chegou mais nenhuma vez e o Cruzeiro ficou na pressão. E aí, num erro de posicionamento, para mim, domina, sai o gol do Diogo Barbosa numa belíssima cabeçada. Eu acho que muito do jogo ter sido morno no primeiro tempo se deve à postura do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro fez absolutamente certo, porque trouxe uma vantagem. Cozinhou em banho-maria, né? Começou classificado, né? Independentemente da reação do Palmeiras no jogo em São Paulo, a vantagem era boa para o Cruzeiro. Entrar em campo classificado jogando em casa é muito bom. E o Cruzeiro fez uma marcação muito eficiente na primeira etapa. Não conseguiu contra-atacar tanto quanto poderia. Talvez pudesse até, tendo um contra-ataque mais calibradinho, sair com 1-0. E no segundo tempo já não foi tão bem assim na marcação. Acabou sofrendo um gol errando na segunda bola, que foi um problema também no jogo de São Paulo. Keno bateu, contou com a sorte, o Fábio não tinha o que fazer depois do desvio no Romero. E aí eu acho que o Cruzeiro teve a frieza para seguir atacando, e na sua jogada específica, com o Alisson acionado pela esquerda e o Diogo aparecendo no ataque, ele é muito bom nisso. Dessa vez apareceu para definir a jogada, normalmente ele ultrapassa para fazer assistência, conseguiu um empate. E aí o Palmeiras já não teve muito o que fazer no jogo, faltava pouco tempo, o Palmeiras se desorganizou, colocou o Mina lá na frente como um centroavante, errou na saída de bola algumas vezes. Jailson ainda fez uma grande defesa, a gente viu aí no chute do Arrascaeta para matar o jogo no contra-ataque, ele não conseguiu. E o Cruzeiro acabou tendo uma classificação justa, se a gente for pensar no que foi o jogo, né? Na capacidade de reação do Cruzeiro, principalmente depois de ter sofrido Henrique, Nori. Essa história tem que ser contada em 180 minutos, né? No conjunto dos dois jogos. Tem chamado do estúdio. Não, o que eu ia dizer é que tanto o Nori quanto o Henrique citaram o erro de posicionamento da zaga do Palmeiras no gol do Diogo Barbosa, né? No gol de empate do Cruzeiro. Eu queria colocar o Ricardo aqui no jogo, foi um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Você não acha que o setor defensivo do Palmeiras muda demais? Muito, muito. Do lateral direito, Fabiano, Mike, Jean, Tietê já jogou ali. Aí na esquerda, Egídio, Zé Roberto, Michel Bastos. Mina, e outra hora a Mina tá de centroavante, né? Luan, Juninho, Edu Dracena. É muita mudança. Não é um setor que tem que ter um entrosamento perfeito? Tem, mas essa zaga é entrosada. Eu concordo com o Nori. Há um erro ali de posicionamento. Porque aquela bola no primeiro pau não tem ninguém. Mina não tá marcando ninguém. Ele deveria ter dado um passinho para trás e não esperar aquela bola no primeiro pau. Aquela bola não tem perigo nenhum, não tem nenhum jogador ali. Nori conhece bem que é um grande centroavante, se posiciona bem na área, então ele conhece o posicionamento. Então, na hora do cruzamento, ele não está marcando ninguém. Na realidade, então, a cabeçada e o gol. Para trás. Você vê que ali ó, ninguém tá marcando ninguém. Tá todo mundo com espaço. Exatamente. Mas até a presença do próprio Diogo ali é meio surpreendente, né? O Alisson Luiz. sai da área e o Diogo ali dentro. Mas pode surpreender todo mundo, menos a zaga. Claro. Fala, Luiz. Eu quero uma lição do professor Ricardo, que diz o seguinte: eu ouço há décadas, no tempo de Sport TV, eu ouço há décadas a seguinte afirmação, vários comentaristas: o jogador não tem que marcar a bola, tem que marcar o adversário. É isso aí. Então explica pra gente, Ricardo, por que isso acontece com tanta frequência? Porque, de fato, olhando o posicionamento do Mina, ele não tá marcando ninguém. Ele tá olhando o lance de dentro da grande área. Luiz, e dava tempo de ele olhar um pouco para trás, a bola ainda tá caminhando. Não, ele tá olhando, ele não marca ninguém. Aí também... o Alisson domina, faz o corte. Ainda dava tempo de se recuperar. Ricardo, quando o Luiz fala assim, ó, muita gente fala que o defensor tem que marcar o jogador e não a bola. Gente. Exatamente. Os dois, não existe Você tem que ter, no raio de ação da sua
decisão, a bola e o jogador. E o jogador, e principalmente nesse lance. A única coisa que poderia ter mudado um pouco seria o Dracena chamar ele. Dizer, tem alguém nas tuas costas, porque ele estava meio no meio dos dois jogadores. Mas, às vezes, não há esse diálogo. É muito rápido. Agora, o Mina, concordo com o Nori, deveria estar desorganizado naquele momento do jogo era o Cruzeiro, né? Que tinha pouquíssimo tempo para reagir. O resultado, 1-0, estava tranquilo para o Palmeiras. Se recompõe. Então, é um gol que realmente houve falha individual ali na marcação. Só um detalhe do lance do gol também que chamou a atenção, pelo menos chamou muito a atenção, foi a iniciativa individual do Henrique. O Henrique, ele ganha um rebote na entrada da área, e aí ele tem a opção do passe, ele chega até a parecer que ia de fato passar, e ele avança, ele tenta infiltrar, força o pessoal do lado direito da defesa do Palmeiras a fechar um pouquinho para tentar evitar essa infiltração, e o Alisson fica sozinho. E ali se desenha a jogada, ele faz um esforço para esticar essa bola ao Alisson, e o Alisson domina com o tempo. Para ajeitar para a perna direita, ele joga do lado invertido a perna boa dele, ele é destro, e faz o cruzamento perfeito já observando a entrada do Diogo. Então acho que o Henrique ele teve um papel importante também no gol da classificação do Cruzeiro, para bagunçar um pouquinho o lado direito da defesa do Palmeiras. Né? E já que a gente está falando do gol do Cruzeiro, vamos trazer a reação do Felipe Melo. O Felipe Melo ficou bravo, obviamente não poderia ser diferente, né? Decepção no banco do Palmeiras, aí o gol. Veja como sobe o jogo completamente livre, o Dracena vem atrás, tenta se recuperar, não chega a tempo. E a reação do Felipe Melo que estava no banco. Mas ali é óbvio que os detalhes é que fazem a história. Aí você vê a cara de decepção, de raiva do Fabiano ali ao lado dele. Mas eu acho que o Palmeiras não soube se defender. 2 ex-jogadores do Cruzeiro, né? Não soube se defender. Vou pegar um exemplo de um time que, para mim, é o que melhor se defende hoje no futebol brasileiro. Se o Corinthians está jogando aqui e faz 1-0... ele tem tanta confiança na maneira como ele se defende que ele dificulta demais a vida do adversário. O Palmeiras não fez isso, ele fez 1-0, aí o Cruzeiro veio para a pressão, óbvio que vai para a pressão, mas há pressões e pressões. Há pressões que o time que está sendo pressionado aceita e outras que ele neutraliza. E teve aquele lance do Egídio, que para mim foi decisivo para o jogo, porque ali eram 3 ou 4 jogadores do Palmeiras contra 2 do Cruzeiro. Talvez a única jogada que o Borja de fato acertou, porque ele domina e vira uma bola, deixando o Egídio em condição, tinha alguém infiltrando, ele não faz o passe, acho que era o Rafael Veiga, e aí tenta uma cavada completamente sem conexão com a jogada, não tinha como concluir daquela forma. E desperdiça a chance de fazer o segundo e matar o jogo. Né? Fala aí, Roger. Nori, Henrique, eu queria uma análise em cima das mudanças dos treinadores, né? Como eles fizeram a leitura do jogo, porque com 0-0 o Cuca tirou o Felipe Melo, colocou mais um atacante e depois a resposta do... Quem? O Veiga. O Veiga, exatamente. Veiga. E depois a resposta do Mano, né? A resposta do Mano quando sai 1-0 para o Palmeiras com as modificações. Como é que vocês enxergaram se a participação dos treinadores foram importantes nesse resultado? Tirando o domínio do Cuca, né? Aquele tecnicamente foi o melhor lance do jogo. Eu acho que os 2 treinadores foram bem. Foram bem. O Mano até estava numa situação complicada para o final do jogo, né? A gente falou sobre isso na transmissão. Ele não tinha opção de frente. O Sassá não está inscrito, o Rafael Marques a mesma coisa. E o Ábila acabou de ser negociado, né? Está na Argentina acertando com o Boca Juniors. Então ele precisaria ali de uma pressão. E a opção que ele tinha era o Rafinha, que estava até pronto para entrar, só que ele faz o gol. Né? Rafinha voltando de lesão. E não é uma opção ofensiva, tão ofensiva assim. É um jogador que tem mais como ponto positivo a recomposição do que definir numa jogada, numa assistência. Ele teve que lançar a mão do Raniel, por exemplo, que é um jogador jovem ainda. Então o Cruzeiro estava numa situação muito difícil. Quando conseguiu o gol, o Mano abortou a mexida colocando o Rafinha e colocou o Lucas Silva para fechar um pouquinho mais o meio. Entrou ali para os minutos finais, para suportar a pressão do Palmeiras. Né? Mas eu acho que os dois, tô com o Nori, trabalharam bem, fizeram as mexidas que se esperava deles. Inclusive o Cuca teve ousadia para tirar um dos 2 jogadores de marcação. O Nori falava que isso seria necessário. Tirou o Felipe Melo, colocou o Rafael Veiga, jogou só com o Thiago Santos. Melhorou a saída de bola do time. Melhorou o time como um todo, né? Rafael Veiga entrou bem, né? Bem. E assim, eu acho que foi interessante a resposta do Mano, da entrada do Arrascaeta. Ele traz o Thiago Neves para jogar em cima do Egídio, que já estava com cartão. Então eles fizeram a leitura que eles tinham que fazer. E aí fica o mais legal do futebol. Eles pensam, eles armam uma estratégia com jogadores. E aí entra também controle emocional, entra um pouquinho de sorte e capacidade para os jogos decisivos eliminatórios, que para mim são os mais legais de todos. Galera, vamos botar uma pilha no nosso amigo Roger Flores? Pô, já comigo? É comigo mesmo? Não vai falar de conta para ele, hein? Não é isso. Eu tenho certeza absoluta que o Ricardo faria um domínio como o Cuca fez. Agora, o Roger faria também. Mole. Obrigado, eu sei que aí, Roger, parceria, eu sei que faria, mas a ideia é botar uma pilha. O Roger faria. Aí, Roger, você não domina assim não, Roger? Com a perna direita eu não dominava não, mas com a esquerdinha eu me garantia, hein, compadre?